Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Nesta aula, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ligações químicas, abordando o tema polaridade, certo? Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? A polaridade, ela vai acontecer com o acúmulo de cargas. O acúmulo de cargas elétricas em determinada região vai ser denominada polo. E esse polo ele pode ser negativo ou positivo, ou dipolo positivo e dipolo negativo. Toda ligação iônica é polar. Vai ocorrer a transferência definitiva de elétrons, tendo a formação de íons positivos, que são os chamados cátions, e íons negativos, que são os ânions. Então, sempre vai ter polos. Então, toda ligação iônica é polar. Já na ligação covalente, vai depender da diferença de eletronegatividade. E aí, a ligação covalente ela pode ser polar ou apolar. Nós vamos seguir a fila de eletronegatividade, observando que o flúor é o elemento mais eletronegativo e o hidrogênio é o elemento menos eletronegativo, certo? Quando a ligação covalente ocorre entre átomos de mesma eletronegatividade, não ocorre formação de polos, portanto, elas são apolares, resultando em uma distribuição homogênea de densidade eletrônica. Átomos de diferentes vai ocorrer formação de polos, portanto, vão ser polares. O átomo da ligação que possui maior eletronegatividade vai adquirir uma maior densidade eletrônica, desenvolvendo uma carga parcial negativa, momento de polo negativo, também assim chamado. Já o átomo com menor eletronegatividade vai adquirir uma carga parcial positiva, em função da sua menor densidade eletrônica. Então, nesse caso, a ligação é polar. Nós vemos isso na ligação entre hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio vai adquirir uma carga parcial positiva, porque tem menor eletronegatividade, e o oxigênio vai adquirir uma carga parcial negativa, porque tem maior eletronegatividade, certo? Nós vemos isso também com HCl, o ácido clorídrico. O H vai ficar também com a carga parcial positiva e o Cl com a carga parcial negativa. Então, nós dizemos que essa ligação ela é polar. A polaridade da ligação vai ser representada por um vetor denominado momento de polo, direcionado na extremidade, da extremidade positiva para a extremidade negativa. Polaridade da molécula. Até então, nós vimos polaridade das ligações, certo? Agora, nós vamos ver polaridade da molécula. A polaridade da molécula vai ser determinada pela soma dos momentos de polo de todas as ligações. Por se tratar de uma operação vetorial, a geometria da molécula vai ser respeitada no somatório do momento de polo. Quando o somatório do momento de polo for igual a zero, a molécula é apolar. Quando o somatório for diferente de zero, a molécula é polar. Então, vejamos. Aqui, nós temos que o somatório dos momentos de polo vão ser aqui no CH4, no metano, apolar, vai ser igual a zero. Então, vai ser apolar. Aqui no CCF4, C2F4, vai ser um momento de polo também igual a zero, molécula apolar. No CH2O, no etanol, a molécula vai ter um momento de polo diferente de zero, então a molécula é polar. Nós estamos falando da molécula como um todo, certo? E aí, a polaridade da molécula deve-se considerar, para verificar a polaridade da molécula, deve-se considerar a escala de eletronegatividade e a geometria da molécula, conforme nós vimos na aula passada, a geometria molecular. Quando a molécula tem geometria linear, são dois átomos iguais, ela sempre vai ser apolar. Então, como exemplo, H2, gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, sempre vai ser uma molécula apolar. Quando nós temos dois átomos diferentes, essa molécula vai ser polar, ok? Quando nós temos um átomo central e dois ligantes, a molécula vai ser apolar. Exemplo é o CO2, que é uma molécula apolar. Mas nós podemos observar o seguinte, a ligação entre o C
e o O é polar, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. A molécula, a polaridade da molécula toda do CO2, ela vai ser apolar, porque os oxigênios vão exercer a mesma força, ok? Uma geometria molecular angular, que sobra pares de elétrons no átomo central. Sempre que sobrar elétrons no átomo central, nós vamos ter uma molécula polar, ok? Então, é o caso da água, que ela é polar, dióxido de enxofre, polar. A geometria molecular triangular, ela pode ser polar ou apolar. Vai depender do seguinte, se os ligantes são iguais, ela vai ser apolar. Se os ligantes forem diferentes, ela vai ser polar, certo? Então, toda vez que os 3 ligantes forem iguais, molécula apolar. Um dos 3 ligantes diferente, molécula polar. Piramidal. Vai sobrar elétrons no átomo central. Sempre que sobrar elétrons no átomo central, molécula polar, ok? No caso, o NH3 sobra elétrons no nitrogênio, certo? Tetraédrica, um átomo central e 4 ligantes. Ela pode ser polar ou apolar. Vai depender do seguinte, se os ligantes são iguais, ela vai ser apolar. Um dos ligantes diferentes, polar, ok? Então, olha, por hoje é isso, certo? Na próxima aula, nós vamos continuar com as ligações químicas, nós vamos falar sobre as forças intermoleculares, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, um abraço, até a próxima aula.